Só fazendo uma correção, o Enem é 3:10, tá? Não 9:10, 3:10. Bom, irmãos, hoje é um culto de ceia e essa semana nós tivemos um tempo de jejum e oração, como nós fazemos comumente, constantemente, fica mais fácil. Toda primeira semana do mês nós tiramos a primeira semana para jejum, oração. Temos uma equipe aí que está de jejum e oração por mais 21 dias. Se você quiser se ajuntar a nós, será muito bem-vindo. E essa semana nós lemos então um texto lá de Josué, como Josué fala para que o povo se preparasse, porque o Senhor faria maravilhas no meio deles. E depois, ao ler a palavra de Deus, eu me deparei com um texto, que é o texto que eu quero falar sobre ele hoje, que está em Isaías, capítulo 32. Queria que você abrisse aí ou acompanhasse aqui no telão. Nós estamos com um problema técnico aqui no telão, mas dá para acompanhar. Isaías, capítulo 32, do verso 15 ao verso 20, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Já faz algum tempo que Deus tem ministrado ao nosso coração sobre uma nova estação, um novo tempo que Ele tem para nós. Nós estávamos lá na casa da nossa sobrinha e fomos no culto lá um dia, e um pastor que não nos conhecia, ele chamou a Aida para subir no púlpito lá e liberou essa palavra sobre a Aida, de que uma nova estação estava chegando e que ela se preparasse para viver essa nova estação. E aqui nesse livro, nesse texto de Isaías, nós vemos claramente o profeta liberando uma palavra, um decreto, dizendo: olha, quando o Espírito lá do alto descer sobre vocês, quando o Espírito for derramado sobre vocês, coisas extraordinárias irão acontecer. E eu ouso então tomar a liberdade de fazer dessa palavra uma palavra de Deus para nós hoje. Quando o Espírito de Deus descer sobre nós hoje, domingo, coisas extraordinárias acontecerão aqui hoje. Você pode dizer amém por isso? E quando o Espírito Santo ele é liberado, não há limites para aquilo que Deus é capaz de fazer. Não coloque limites numa ação de Deus na sua vida. Não coloque limites naquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu queria fazer alguns recortes então desse texto, porque o profeta ele diz que o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Isso nos remonta a uma certeza de que tanto o pomar como o bosque nos traz um sentido de proteção, mas também nos traz um sentido de descanso, um sentido de cuidado, um sentido de fazermos acreditar de que a promessa de Deus para nós é nos trazer alimento, é nos trazer segurança, é nos trazer descanso. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra. Eu não sei se você hoje talvez esteja enfraquecido, ou esteja desanimado, ou esteja talvez pensando em desistir de certas lutas e de certas conquistas que você não tem visto a resposta de Deus na sua vida. Mas que essa palavra seja para mim e para você nessa manhã, nos levando a acreditar que Deus ele pode fazer com que uma situação de deserto se transforme em pomar,
com uma situação talvez de sequidão, de solidão, uma situação onde talvez já perdemos as esperanças, já não conseguimos ver a possibilidade de respostas na nossa vida. E Deus começa a ministrar no nosso coração, nos fazendo acreditar que ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos olhos naturais não contemplem nada acontecendo, Ele pode nos encher de esperança e nos fazer ver pela fé um pomar sendo estabelecido nesse tempo de sequidão. Eu sei que é difícil, eu sei que para muitos isso é impossível, eu sei que olhar para uma situação onde nós não vemos nada à nossa frente. Eu nunca estive num deserto e não sei se eu pretendo conhecer, mas eu sei que ali reside muitos ensinamentos, mesmo no aspecto natural, que nós possamos aprender com ele. Uma das coisas que a gente sabe muito bem que acontece no deserto é a grande possibilidade de você se perder no deserto. Mesmo se você tenha um equipamento de direção ali, é bem provável que você vá conseguir se perder, porque não existe caminhos que fiquem bem determinados no deserto. Ainda que alguém vá à sua frente e ande na sua frente te dizendo, olha, eu vou fazer aqui uma trilha para que você siga os meus passos aqui e observe a trilha que eu deixei, possivelmente muito próximo depois dele ter deixado aquelas trilhas ali, você já não vai conseguir ver o rastro daquela pessoa ali, porque o vento vai fazer com que a areia se transporte de lugar muito rapidamente e aquilo vai apagar as marcas que foram deixadas. Então, quando nós olhamos para esse texto, é verdadeiramente um chamado para acreditar no sobrenatural de Deus. É um chamado para que eu e você acredite, olha, ainda que não seja possível com os meus olhos naturais, eu enxergar nenhuma possibilidade de mudança, ainda que eu não tenha nada na minha mão que me leve a olhar para essa mão e dizer, algo pode acontecer. O Senhor está dizendo que Ele pode transformar o deserto num pomar. E é interessante que o profeta também ele faz uma analogia de deserto com o juízo, e isso realmente pode acontecer. Aquela sensação de um juízo, aquela sensação de um julgamento, talvez por situações adversas que você esteja passando, a primeira atitude nossa é acreditar que aquele deserto está produzindo, está acontecendo em nós, está sendo produzido em nós, talvez por uma sensação de um juízo, mas Deus está aqui dizendo, olha, eu vou transformar também o juízo em justiça. Eu vou mostrar para você que quando o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, ele transforma essa situação em uma situação de fé na nossa vida. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e dizendo para ela sobre a justiça de Deus, e eu estava dizendo para ele, olha, a justiça de Deus, na grande maioria das vezes, ela não vai atender com todas as expectativas que nós colocamos sobre o fato que aguardamos a justiça de Deus se manifestar. Mas ela é completa e ela é altamente eficiente. E ela nos supre de uma forma mas tão profunda, que nós nem sequer cogitamos a ideia de buscar justiça de uma outra forma. Mas também aqui, irmãos, nós precisamos deixar que o nosso coração seja alimentado por uma verdade de que Deus, Ele é capaz de transformar os nossos desertos em lugares de alimento. E aí eu e você precisamos tomar uma decisão de, mesmo diante de um deserto, e quando eu digo deserto, eu estou dizendo daquela situação de solidão, aquela situação de angústia, aquela situação para muitos de desespero, aquela situação de perguntas não respondidas, aquela situação de escassez, aquela situação em que você gostaria tanto de ver uma situação da sua vida mudada. Eu chamo isso tudo de deserto. Eu preciso então acreditar que mesmo no deserto Deus pode intervir na nossa história e Ele pode fazer algo que é tão sobrenatural que é capaz de nos fazer descansar mesmo no deserto.
Ele é capaz de nos fazer acreditar que Ele pode trazer descanso sobre mim e sobre você. Ele é capaz de nos tirar então desses momentos de angústia,